Porque se quiser gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Assim como na nossa vida natural é importante a maturidade, também na nossa vida espiritual é muito importante a maturidade. Na nossa vida natural, nós nascemos bebês, precisamos crescer, se tornar adulto e alcançar a maturidade. Na vida espiritual, a mesma coisa. Quando nós nos encontramos com Cristo, entregamos as nossas vidas para Ele, e nós nascemos de novo, nós nascemos espiritualmente como bebês espirituais, e aí nós também precisamos crescer, se desenvolver e alcançar a maturidade espiritual. E a maturidade, ela faz a diferença na vida natural, e muito mais na vida espiritual. Uma das coisas que a maturidade faz a diferença, ela separa os meninos dos homens. Ela faz essa separação de quem é imaturo, de quem já tem maturidade. É claro que a maturidade, ela não está relacionada apenas à idade ou tempo, né? Não é só por causa disso. Por isso, porque tem pessoas mais novas que muitas vezes é mais maduras do que pessoas mais velhas, né? Tem mais maturidade, né? Não sei se vocês já perceberam assim, às vezes uma pessoa está brincando com alguma coisa, e um adulto, né? E aí outra pessoa fala para ela assim: para de brincadeira, vê se cresce. Mais ou menos assim, né? Então tem pessoas que é adulto, mas ainda não tem maturidade. Então a maturidade não está relacionada apenas à idade ou ao tempo, mas a maturidade ela tem a ver com outros aspectos da nossa vida. E, por exemplo, a maturidade emocional. Nós precisamos ter maturidade emocional, porque a maturidade emocional ela trata das questões emocionais. É onde a gente vai saber lidar com as emoções. Eu não sei se você conhece, tem pessoas que não têm maturidade emocional e ela se depara diante de uma situação, ela não sabe o que fazer, muitas vezes só chora. A reação da pessoa é chorar, não consegue falar, não consegue explicar, não consegue ali, né, se pôr diante de uma situação e ela começa a chorar. Tem pessoas que não choram, tem pessoas que travam, não tem reação nenhuma, ela não consegue falar nada, trava, fica quieta, muda, trava, não tem reação nenhuma, porque não tem maturidade emocional. Enfim, tem tantas outras coisas, né? Tem pessoas que falam sem pensar, fala de qualquer jeito, a hora que veio já falou, porque não consegue controlar suas emoções, né? E as emoções, a maturidade, ela está relacionada ao crescimento. Então nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos e com isso alcançamos a maturidade. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós nascemos de novo, somos bebês espirituais e depois nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, crescendo espiritualmente e aí a gente vai alcançando a maturidade espiritual. Eu quero só dar 2 exemplos aqui de definição de maturidade que eu li e me chamou a atenção.
Duas definições rapidinho de maturidade. Maturidade é ter consciência do que quer. Ter consciência do que quer. Então, uma pessoa que tem consciência daquilo que ela quer é uma pessoa que tem maturidade, né? Ela mostra que tem maturidade, porque tem tantas pessoas que você pergunta, fala com ela alguma coisa, ela não tem sentido da vida, ela não tem objetivo, ela não tem sonhos, ela não tem nada, ela está deixando a vida levar. Uma pessoa imatura. Então, uma pessoa matura, ela tem consciência do que quer, ou seja, ela sabe onde é que ela quer chegar, ela sabe o que ela quer conquistar, ela sabe o propósito da vida dela e o que ela quer viver. Outra definição também é saber analisar e agir no momento certo. Uma pessoa que tem maturidade, ela sabe analisar a situação, ela não se deixa levar pela situação, por alguma coisa que está acontecendo, e toma atitude de qualquer jeito, sem pensar, sem analisar. Ela consegue analisar, porque ela tem maturidade e ela consegue agir no momento certo. Porque tem situações que a gente não pode agir naquele momento que a gente está nervoso, naquele momento que a gente está irritado. A gente tem que se calar, esperar, achar, pensar, analisar e depois agir. Então, uma pessoa que tem maturidade, ela consegue analisar a situação e agir no momento certo. Vocês não estão entendendo maturidade? Então, nós precisamos também de maturidade espiritual. Assim como em outras áreas da nossa vida, na vida espiritual nós precisamos ter maturidade para lidar com certas circunstâncias, situações que acontecem na nossa vida. E nós muitas vezes, irmãos, por ainda não ter maturidade espiritual, a gente vai sendo enganado por coisas, por palavras enganosas, coisas deste mundo, e a gente acaba não vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não vendo os milagres, não vendo Deus agir, porque ainda estamos vivendo uma imaturidade espiritual e sendo levado por qualquer vento de doutrina por aí. Então eu quero falar sobre isso, maturidade espiritual. Eu quero usar o exemplo da vida de Paulo. Paulo, ele tinha uma maturidade espiritual impressionante, incrível, né? Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Paulo passou e que ele nos mostra a maturidade. Conforme a gente vai vendo aqui na Bíblia, a gente pode trazer um exemplo para a nossa vida e trazer aplicação para nossas vidas também. Bom, o texto que nós lemos aqui é o capítulo 12, que é bastante conhecido, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é falar do espinho na carne, que nós conhecemos bastante. Mas para entendermos essa questão da maturidade na vida de Paulo, nós precisamos ler capítulo 10, 11, 12, 13. Não vou ler tudo aqui, não vai dar tempo, mas depois você pode ler na sua casa todos esses capítulos, que você vai entender sobre a maturidade espiritual de Paulo, tá? Bom, nós começando aqui no capítulo 10, a gente vai ver que Paulo estava sofrendo perseguição. Paulo estava sofrendo levante de pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram. Então eram falsos apóstolos. E essas pessoas estavam falando mal de Paulo, estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo e fazendo com que os irmãos de Corinto não viessem dar crédito para Paulo e que viessem dar crédito para eles, né? E eles estavam, esses falsos apóstolos estavam querendo trazer a glória para si. Então eles começaram a falar mal de Paulo, questionar a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo. Então vamos ver alguns versículos. Eu vou ler, irmãos, em uma outra tradução. Eu trouxe o caderno porque eu não tenho muita coisa aqui. Eu quero ler em outra tradução, para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então nós vamos ler primeiramente o que estava acontecendo com Paulo, depois nós vamos ler as considerações de Paulo. Então nós vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: eu contendo com vocês, sim, eu Paulo, porém contendo com mansidão, como o próprio Cristo faria. Mas alguns de vocês estão dizendo: as cartas de Paulo
são bem corajosas quando ele está longe, mas quando estiver perto, aqui terá medo de levantar a voz. Espero que não precise lhe mostrar, quando for, quão áspero e severo posso ser. Não quero levar a efeito meus planos atuais contra alguns de vocês que, segundo parece, pensam que minhas ações e palavras são simplesmente a de um homem comum. Então, o que está acontecendo aqui? Esses falsos apóstolos estão dizendo, lá na igreja, que Paulo é uma pessoa de duas caras. Que Paulo, quando escreve a carta para a igreja de longe, é mas quando Paulo chega lá com eles, é outra pessoa. E a igreja de Corinto respeitava muito Paulo, e elogiava Paulo, tinham admiração, e eles estavam querendo tirar essa admiração, dizendo assim: quando ele vier aqui ter conosco, ele é igual aos irmãos, ele também erra, ele também peca, ele é duas caras. Quando está escrevendo, lá longe ele escreve um monte de coisa, ele tem coragem, mas quando ele chega aqui, ele tem até medo de levantar a voz aqui. E aí Paulo vai falar assim: olha, espero que não precise lhe mostrar, quando for quão áspero e severo posso ser. Porque eu acho que Paulo ficou ali irado com aquilo ali, quando ele ficou sabendo. Porque Paulo enviava os seus irmãos para saber como estava a igreja, e os irmãos trouxeram esse relato para Paulo. E Paulo, ele disse assim: olha, vocês estão falando que as minhas ações e minhas palavras são simplesmente a de um homem comum. Vocês estão me rebaixando como apóstolo. Vocês não estão reconhecendo a minha autoridade como apóstolo de Cristo. Então estão falando que ele é um homem de duas caras, que ele era um homem igual a eles, ou seja, um homem que não tinha temor de Deus, um homem que fazia as coisas por interesse. Então esse foi o primeiro ponto que ele estava falando de Paulo. E Paulo escreve isso daqui na segunda carta agora para a igreja, antes de ir lá pela terceira vez. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí que está no capítulo 10, versículo 7, e o versículo 10 diz assim: a dificuldade de vocês é que olham para mim e eu pareço fraco e sem autoridade, porém não olham para o que está debaixo da superfície. Entretanto, se há alguém que pode reivindicar o poder e a autoridade de Cristo, sou eu, sem dúvida alguma. Vocês dizem: não se incomodem com as cartas de Paulo, ele parece importante, mas é só aparência. Quando ele vier aqui, vocês verão que não tem nada de grande, e vocês nunca ouviram um pregador pior. Olha só, falaram que Paulo não tem autoridade, que a autoridade dele é só fachada, é só externa, e que a pregação dele é a pior pregação que tem. Eles estavam falando isso para a igreja, estavam dizendo que a autoridade apostólica de Paulo, que vem de Cristo, é de aparência. Ele é um homem comum, sem autoridade, ele é um homem comum fraco, é um homem comum pecador. E aí a pregação de Paulo é desprezível, vocês vão ver. Ele vai vir aqui pregar, vocês vão ver que não tem pregação pior que a de Paulo. É isso que ele estava falando. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, capítulo 11, versículos 7 ao 9, diz assim: será que fiz mal quando me humilhei e eu os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem descer pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês, não tinha o suficiente para me sustentar, não fui peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Olha só, eles estavam acusando Paulo de não cobrar salário para servir a igreja de Corinto. Eu nunca vi isso. Estavam acusando ele de pegar de outras igrejas, receber ajuda de outras igrejas, mas não pedir ajuda da igreja de Corinto, porque eles pediam. Nós vamos ver isso mais para frente, mas Paulo não pedia.
E quando Paulo tinha necessidade, ele não ia atrás de ninguém. E aí Deus supria, porque Deus enviou os irmãos lá na Macedônia e trouxeram sustento para Paulo. Ele conseguiu continuar o trabalho em Corinto com o sustento desses irmãos, mas para Corinto ele não pediu. E eles estavam falando mal de Paulo, porque Paulo não pediu salário, não pediu ajuda financeira para pregar para eles, mas aceitou a contribuição de outras igrejas. Então esse é o terceiro ponto que eles estavam falando de Paulo. Quarto ponto aqui, vamos ler lá no capítulo 12, versículo 16, que fala sobre o mesmo assunto. Olha só que interessante. Capítulo 12, versículo 16. Alguns de vocês estarão dizendo: é verdade que suas visitas não pareciam nos custar nada, mas esse Paulo é um sujeito astuto e nos embrulhou. É mais do que certo que, de qualquer jeito, ele deve ter arrancado algum dinheiro de nós. Então, essa carta, Paulo está escrevendo, ela não tinha chegado ainda. Quando Paulo escreveu e Deus falou porque que ele não cobrou deles, eles leram o que Paulo está falando. Alguns de vocês estarão dizendo, depois de ler a carta, que não, então peraí, realmente ele não cobrou, né? Mas de alguma forma ele tirou dinheiro da gente. Olha só o que Paulo estava enfrentando com essas pessoas nessa igreja. Olha o que Paulo enfrentou. Ele enfrentou muito mais coisas, mas eu quero só pontuar esses quatro tópicos aqui. E Paulo teve que ter uma maturidade espiritual muito grande para poder lidar com essas situações. Então Paulo, ele vai escrever a carta e ele vai trazer as suas considerações em cima de cada ponto que a gente vai ver aqui. Porque Paulo, ele tinha maturidade espiritual, ele poderia escrever coisas terríveis aqui. Ele poderia largar tudo e ir lá cobrar dessas pessoas o que eles estavam falando. Mas Paulo tinha maturidade espiritual e a gente vai ver como ele lidou com isso, né? Então, Paulo ainda vai citar aqui que no capítulo 11, eu vou ler aqui nessa tradução aqui, ele vai entender o primeiro ponto, que esses homens, esses falsos apóstolos que estavam fazendo isso, eram pessoas usadas pelo diabo para trazer contenda, divisão, para que o ministério dele fosse desprezado, as pessoas não viessem crer em Cristo através do ministério dele. E Paulo, ele vai falar algo muito forte aqui no capítulo 11, a partir do versículo 13, ele diz assim: olha, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Paulo está escrevendo para a igreja, dizendo assim: olha, essas pessoas que estão falando mal de mim não são apóstolos de Cristo, por mais que eles se mostrem como apóstolos de Cristo, na verdade eles são ministros do diabo. Eles não estão ministrando para Cristo, eles estão ministrando para o diabo e através do diabo. Então Paulo entende, a primeira coisa, Paulo entende o que está acontecendo, Paulo entende o que está por trás. Então, a partir desse entendimento, dessa maturidade espiritual do que está acontecendo, Paulo, ele vai trazer as suas considerações, os seus argumentos, né, para poder rebater tudo isso. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta noite é o seguinte: e se fosse nós? Se fosse você, no lugar de Paulo? Se fosse eu, o que a gente faria, irmãos? Só pensa aí. Então vamos ver aqui os argumentos de Paulo, tá? Bom, o primeiro ponto que eu falei aqui é que aquelas pessoas diziam que ele era um homem comum, pecador, um homem de duas caras, que ele só era apóstolo de verdade quando ele escrevia. Vamos ver a resposta dele, a consideração, os argumentos de Paulo com relação a isso. No capítulo 10,
versículo 3 ao 5, Paulo diz assim: olha, é verdade que sou um ser humano comum e fraco, porém não emprego planos e métodos humanos para ganhar minhas batalhas. Uso poderosas armas de Deus, e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Essas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo. Com estas armas posso capturar rebeldes e levá-los de volta a Deus e transformá-los em homens cujo desejo do coração seja a obediência a Cristo. Então esse é o primeiro argumento de Paulo, a primeira consideração dele. As pessoas estavam falando que ele era um homem, olha o que eles falavam, um homem. Então estavam acusando ele, somente ele, como um apóstolo, como um homem de Deus, comum, de duas caras, que só é apóstolo de longe. Aí como que Paulo vai rebater? Ele fala assim: olha, em verdade eu sou um ser humano. Paulo não fala eu sou um homem. Sabe por quê? Porque Paulo reconhece em primeiro lugar a sua natureza. A sua natureza é comum e fraca. A minha natureza é comum e fraca, e ele reconhece isso. Só que ele vai dizer o seguinte: apesar da minha natureza ser comum e fraca, eu ser um ser humano comum, eu não emprego planos e métodos humanos, mas para ganhar as minhas batalhas, mas eu emprego e uso as poderosas armas de Deus. E outra tradução: as armas da nossa milícia são poderosas para derrubar fortalezas. Então Paulo está falando assim: eu sei que eu sou um ser humano comum, eu sei que eu sou um ser humano que a minha carne ainda é fraca, eu sei disso, mas eu vou agir, eu estou agindo não na força humana, não na minha carne que é fraca, mas eu estou agindo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra de Deus no poder de Deus e não na minha força. Olha só, porque o Paulo está numa obra, Paulo está no trabalho missionário, evangelístico, de pregar para os gentios e levantar as igrejas. Então ele está nesse empenho, e ele não poderia ter sucesso que ele teve se ele fosse fazer isso com a sua força humana. Mas ele trabalhou, ele diz aqui, no poder de Deus, que consegue derrubar as fortalezas do diabo, né? E ele diz que ele é um homem comum, um ser humano comum, mas ele age no poder de Deus. Então a maturidade espiritual vai nos fazer agir no poder de Deus. A maturidade espiritual não vai fazer com que a gente agir na nossa carne, na nossa força, pagar o mal com o mal, descontar aquilo que as pessoas fazem pela gente. A maturidade espiritual vai fazer com que a gente venha agir não na nossa força natural, mas no poder de Deus. Então Paulo, claro, está fazendo referência a tantas outras passagens, por exemplo, a armadura de Deus. Então Paulo está dizendo indiretamente que ele se revestiu com a armadura de Deus, e todas as batalhas foram batalha através da armadura de Deus, que está aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Então Paulo está dizendo que ele não vai, apesar de ser humano, ele não age na força humana, ele age no poder de Deus. E lá na primeira carta aos Coríntios ele já tinha falado isso. Na primeira carta aos Coríntios ele já havia falado isso, capítulo 2. Ele diz assim: olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com simplicidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a argumentação de Paulo é essa: eu sou um ser humano, que a minha natureza é fraca, é falha, mas eu estou agindo no poder de Deus, não no meu poder. A maturidade faz isso com a gente, faz a gente agir no poder de Deus, na graça de Deus, na unção de Deus, no mover de Deus, e não para a nossa própria força. Esse foi o argumento de Paulo. O segundo ponto aqui, onde as pessoas diziam que a autoridade de Paulo era de aparência e sua pregação era desprezível. Então ele vai dizer no capítulo 10, versículos 12, 13, 17 e 18, ele vai dizer assim: olha, não se preocupem, eu não me atreveria a dizer que sou tão admirável como esses outros homens que vivem me dizendo como eles são bons. A dificuldade deles é que só se comparam uns aos outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Que imbecilidade! Mas nós não alardeamos uma autoridade que não temos. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós, e este plano inclui o nosso trabalho aí com vocês. Como dizem as Escrituras, se alguém vai se gloriar-se, que se glorie naquilo que o Senhor tem feito, e não de si mesmo. Quando alguém se gloria de si mesmo e de como fez tudo tão bem, isso não vale muito. Mas quando é o Senhor quem elogia, é bem diferente. Então Paulo está trazendo esse argumento: olha, essas pessoas estão falando de mim isso, estão falando que a minha autoridade é de aparência, que a minha pregação é desprezível. Essas pessoas que dizem que elas são muito boas, que elas são melhores que as outras, né? Que ficam se comparando um com os outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. E Paulo fala assim: eu não faço alarde de uma autoridade que eu não tenho. Até porque também Paulo não fazia muito alarde, as pessoas viam nele a autoridade de Cristo. Ele não precisava fazer campanhas, dizer palavras para as pessoas verem, ver. A própria ação do poder de Deus na vida dele mostrava isso. Então ele está dizendo: não faço parte nenhum. As pessoas veem em mim a autoridade de Cristo, porque o nosso objetivo, ele está falando, olha, o nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus. Ou seja, o meu objetivo é que eu possa ser capaz de fazer a obra que Cristo me deu. Então eu não tenho tempo para ficar discutindo quem é melhor, quem não é melhor, se comparando com alguém, se comparando com fulano, com ciclano. Eu tenho que me preocupar com aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer. E se eu fizer bem feito, aí sim está tudo certo. Porque se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar naquilo que o Senhor faz, mas não o que eu faço. Então Paulo traz esse argumento e nos mostra que nós não precisamos fazer algo para ser exaltado, para as pessoas reconhecerem algo em nós. A maturidade vai fazer com que a gente não precise disso, buscar isso. As pessoas vão ver em nós e Deus vai ser glorificado por causa disso. Porque lá em Salmos, a Bíblia diz em Salmos 3:3, Salmo 3:3 diz assim:
Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. No Salmo 115, verso 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque a glória é de Deus e não do homem. A maturidade vai fazer com que a gente venha dar glória a Deus em tudo aquilo que a gente faz. A glória é de Deus, a glória não é do homem. Então esse é o terceiro ponto que Paulo vai trazer a sua consideração. O quarto ponto, onde diziam que Paulo, o segundo ponto. O terceiro ponto, onde diziam que Paulo não pediu salário e não aceitou ajuda, e aceitou a ajuda de outras igrejas, e eles começaram a falar mal de Paulo por causa disso. O argumento de Paulo está no capítulo 11, versículo 10 ao 13, e também nos versículos 19 e 20. E ele diz assim: lhes prometo, com cada gota de verdade que tenho, eu contarei isso a todo mundo lá na Grécia. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que sim. Mas eu farei isto a fim de tirar a oportunidade daqueles que se gabam de estarem fazendo a obra divina do mesmo modo que nós. Deus nunca, jamais enviou tais obras. Eles são os vigaristas que enganam vocês, fazendo-os pensar que eles são apóstolos de Cristo. Vocês pensam que são tão espertos e ainda ouvem com tanta alegria a esses insensatos? E nem se incomodam em nada quando eles o fazem de escravos, tirando tudo quanto vocês têm, aproveitando-se de vocês, contando vantagens e dando-lhes no rosto. Olha só, Paulo traz essa argumentação. Por quê? Porque havia outros falsos apóstolos. Não outros, né? Havia falsos apóstolos. Paulo era um apóstolo verdadeiro. Havia falsos apóstolos que estavam no meio e faziam alguma coisa e cobrava e tirava, e sangrava as pessoas. Paulo, pela maturidade espiritual que ele tinha, ele decidiu não pedir ajuda para esses irmãos, para que não houvesse essa comparação, para que as pessoas não viessem dizer que Paulo estava fazendo igual a esses falsos apóstolos, que o evangelho que Paulo estava pregando é um evangelho que quer trazer proveito próprio, e que era isso que ele estava falando, e é isso que Paulo fala depois. Eles estão buscando proveito próprio, mas o evangelho que eu prego não é para trazer proveito próprio, é proveito para o reino de Deus, Paulo fala. Então Paulo fala assim: esses homens cobravam, pediam, exigiam, mas eu não. Eu não, para que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo fosse resguardado, e que não houvesse essa comparação. E aí Paulo fala assim: olha, vocês não estão vendo isso? Que essas pessoas são espertas, essas pessoas estão tirando de vocês, estão fazendo de vocês escravos, tirando tudo que vocês têm, estão se aproveitando de vocês. Então Paulo não pediu dinheiro, não pediu ajuda financeira, para que não houvesse essa comparação. Paulo decidiu isso. Ele poderia pedir, ele poderia ir atrás dos irmãos, mas ele não fez isso. Ele decidiu isso por causa da maturidade espiritual. E quando Paulo escreve isso na segunda carta, e ele já sabendo que essas pessoas iriam dizer que realmente Paulo não pediu nada mesmo, mas talvez de alguma maneira, ele tirou alguma coisa da gente, que é o quarto ponto, onde diziam que Paulo, de alguma forma, que Paulo era astuto. Eles disseram: Paulo é astuto, nos enrolou, nos embrulhou, de alguma forma Paulo tirou dinheiro nosso. Então, nesse quarto argumento, Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 12, versículos 17 e 18, ele diz assim: mas como alguns dos homens que eu lhes enviei tirou algum proveito material de vocês? Quando supliquei a Tito que os visitasse, e enviei com ele outro irmão nosso, eles tiraram algum proveito disso? Não, naturalmente que não, porque nós temos o mesmo Espírito Santo,
e andamos nos passos um do outro, fazendo as coisas do mesmo modo. Então, com certeza, quando Paulo enviou Tito e mais alguém para ajudar Tito, um outro irmão, com certeza Paulo falou: vocês vão lá, mas vocês não vão pedir nada, vocês não vão exigir nada deles, vocês vão levar a palavra, vão lá ver como eles estão, trazer notícia para mim, mas não pegam nada deles, não quero que você pegue nada. E eles, como Paulo diz aqui, tendo o mesmo espírito, andando pelos mesmos passos, fazendo as mesmas coisas para a obra de Deus, não pedindo nada para aqueles irmãos. Então Paulo fala: como? Eu não peguei nada. Será que Tito e o outro irmão pegou? Também naturalmente não pegou. Então Paulo, ele está falando de uma questão de não tirar proveito da situação que ele poderia tirar, não que ele poderia tirar, mas que ele poderia pegar a ajuda dos irmãos, não tinha problema nenhum, né? Porque o trabalhador é digno do seu salário, ele poderia pegar ajuda, mas ele não pegou, não pediu, para que com isso não viesse trazer vergonha para o Evangelho, que isso não viesse manchar o nome de Jesus. Ele, com essa maturidade espiritual que ele tinha, ele preferiu não pegar. Ele preferiu ali viver no estreito, ali vivendo ali no limite, né? Esperando que alguns irmãos de fora viessem ajudar ele, do que pegar alguma coisa dessas pessoas e que as pessoas pudessem envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo e trazer essa comparação. Então a gente vê na vida de Paulo uma maturidade espiritual impressionante, porque para fazer a obra que ele fez, ele precisaria de maturidade espiritual. Então tem algumas lições que a gente tem que tirar disso, irmãos. Em primeiro lugar, a maturidade espiritual não visa os interesses próprios, mas visa os interesses do Evangelho e do Reino de Deus. A maturidade espiritual não visa a glória própria, mas visa a glória para Deus. A maturidade espiritual nos faz entender que teremos perdas pessoais, por exemplo, abrir mão de alguns direitos legítimos para não envergonhar o nome de Jesus e o Evangelho de Jesus Cristo. E isso que a maturidade espiritual faz com a gente: não escandalizar, não envergonhar. É isso que faz a gente entender que quando a gente está em Cristo, quando a gente está fazendo a obra, quando a gente está servindo a Deus, vai ter alguns direitos que a gente, legítimos, que a gente pode adquirir, mas a gente vai abrir mão por causa do nome do Senhor. Amém. É isso que a maturidade faz. São lições que a maturidade traz para nós. Só que, irmãos, Paulo, ele era, como ele disse, um ser humano. E chega um momento que ele escreve algo que ele fala assim: olha, eu vou escrever algo para vocês, não porque Deus mandou, eu vou escrever algo de mim mesmo, como um insensato, como alguém que está fora de si, como um louco, porque Paulo nunca escrevia nada dele mesmo. Toda vez que Paulo escrevia alguma coisa que era ele que estava ensinando, ele fala: digo eu, mas não o Senhor. Então Paulo vai escrever algo aqui dizendo para essa igreja, né, que ele diz: não foi Deus que mandou, eu estou escrevendo algo aqui. E essa questão, quando ele fala assim: se tem alguém que tem que se gloriar, sou eu. Esses falsos apóstolos só sobre vocês. São pessoas insensatas, são pessoas que só querem proveito próprio, e eu não quero. E se tem alguém que tem que se gloriar, sou eu, mas eu não me glorio. Mas eu vou escrever para vocês algumas coisas que eu passei, só para vocês entenderem e saber que se tem alguém que pode se gloriar, sou eu. Vamos ler aqui, nessa minha tradução aqui, segunda carta, capítulo 11. Capítulo 11. A partir do versículo 22, então Paulo está fazendo a referência aqui aos falsos apóstolos, né? Ele então diz assim, olha, a partir do versículo 22, esses falsos apóstolos está falando, né? São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos,
muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei um abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu lhe não abraça? Se convém gloriar-me-ei no que se respeita à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não luto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ela até escreve aqui, né? Fala como fora de mim, fala como louco, como insensato, porque ele não escrevia sem a direção de Deus. E aí ele está falando aqui, para mostrar para aqueles irmãos: se tem alguém que tem que gloriar, sou eu, mas eu não glorio, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. E ele fala isso. Como ser humano, né? Ele passa a caneta ali, escreve isso para os irmãos saberem. Agora, irmãos, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Sobre a maturidade espiritual, sobre tudo isso que Paulo ele passou. Porque, irmãos, nós precisamos de maturidade espiritual. Nós precisamos. Tem tantas situações na nossa vida que nós precisamos de maturidade espiritual. Como Paulo diz aqui, tem tantas batalhas que foram vencidas através da maturidade espiritual, não necessariamente por outras coisas, tá? E eu falei tudo isso daqui para chegar no texto que nós lemos, o capítulo 12. Porque olha, se na questão de maturidade existirem níveis, eu acredito que o que Paulo diz aqui no capítulo 12 que nós lemos está entre os maiores níveis de maturidade. Então vamos voltar aqui para o texto que nós lemos inicialmente, capítulo 12. Paulo vai continuar falando, né? E no capítulo 12 ele vai falar assim: olha, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Eu vou falar como ele estivesse dizendo assim: olha, eu vou falar para vocês que não foi só isso que eu vivi aqui na obra de Deus, todos os perigos que eu passei. Não, tive revelações de Deus. Eu quero falar sobre isso para vocês. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, ele está falando aqui que dele mesmo, tá? Que ele foi arrebatado ao paraíso, e lá ele teve revelações, e lá ele ouviu palavras inefáveis que não podem falar para os homens não iriam entender, mas são palavras gloriosas de Deus. E ele fala assim: eu fui arrebatado ao paraíso, eu tive revelações grandiosas. Ele está falando. E aí no versículo 5 e 6 ele vai dizer que ele não se gloriou com isso. Olha o que ele diz aqui, versículos 5 e 6: de um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. Paulo está falando aqui, olha, da revelação que eu recebi, eu posso me gloriar, não tem problema nenhum, eu recebi a revelação de Deus. Mas ele fala assim:
eu não serei honesto, ou seja, né, eu tenho discernimento, porque se eu for falar, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir, né? Então eu não vou esconder nada que ele está falando, né? Mas eu vou dizer a verdade, que eu não vou gloriar nisso, eu vou gloriar na minha fraqueza, porque eu reconheço que sou fraco, mas Deus me fez ver coisas grandiosas. Eu não vou me gloriar nisso. E ele vai dizer também um motivo, para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê de mim ouve. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, eu não quero que as pessoas fiquem falando de mim, cuidando da minha vida, daquilo que eu vi, daquilo que eu não vi. Se eu fui arrebatado ou não fui arrebatado, se eu passei fome ou não passei fome, se eu tive preso ou não tive preso. Eu não quero que as pessoas comentem de mim, daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, que Deus me revelou. Eu quero que as pessoas vejam em mim a obra e o poder de Cristo na minha vida e a minha pregação. Olha que a maturidade espiritual faz a pessoa. Paulo está se escondendo e deixando que Cristo seja glorificado. Ele está se escondendo, dizendo: olha, não olha para aquilo que eu recebi de Deus, ou daquilo que eu passei para vocês terem pena de mim. Não, olhem para o poder de Deus que veio, que alcançou vocês através da minha vida. Olha as obras, olha os milagres, olha as curas, olha a transformação, olha quem vocês são, que vocês olham para mim e olham a minha pregação, mas não aquilo que é de mim mesmo. Então Paulo, ele teve essa revelação, mas ele não se gloriou. Mas aí, irmãos, o que acontece? Se parasse por aqui, estava na mesma. Mas o que acontece no versículo 7? Olha o que diz o versículo 7: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo não pegou a glória para ele, mas mesmo assim Deus, conhecendo o coração de Paulo, e sabe que Paulo poderia se gloriar com aquilo. O que Deus fez? Colocou um espinho na carne. Parou para pensar nisso? Já pensou Deus olhar para você e dizer assim: olha, eu vou pôr uma enfermidade na sua vida? A gente não sabe o que é. Eu vou pôr algo na sua vida, uma enfermidade na sua vida. Eu vou pôr algo para você sofrer. Você vai sofrer isso, eu não vou te curar. Você não adianta orar para que a minha glória seja vista em você. Será que a gente tem capacidade para suportar isso? É só com maturidade espiritual. E Paulo, ele disse isso, né? Para que não me exaltasse pelas excelentes revelações, foi-me dado o espinho na carne. A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas alguns estudiosos dizem que é uma enfermidade nos olhos, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala que quando ele foi ter com os Gálatas, no capítulo 4, a primeira vez, ele tinha enfermidade nos olhos. E os Gálatas gostavam tanto de Paulo, né? Não se importaram com a enfermidade que Paulo tinha, e receberam Paulo como se estivesse recebendo o próprio Cristo. E Paulo escreve que, se fosse possível, aqueles irmãos tirariam os olhos e davam para Paulo, se fosse possível. Então alguns dizem que é isso, uma enfermidade nos olhos, mas a gente não sabe, tá? Mas o que Paulo está falando aqui é algo que faz com que o mensageiro de Satanás venha lembrar ele disso, venha lembrar que ele é fraco, venha lembrar que ele é pobre, venha lembrar que ele não é nada, para ele não se gloriar, mas que ele venha entender que a glória é de Deus. Que a glória é de Deus. Agora, como Paulo reagiu a isso, irmãos? Como Paulo reage a isso? Porque ele diz aqui agora no versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes ele orou uma oração específica sobre esse assunto. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus respondeu isso para ele: a minha graça te basta. Olha só que interessante. Deus está falando para Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente na sua vida. Você não precisa de mais nada. A minha graça é suficiente.
E aí eu quero trazer aqui para nós, irmãos, a graça de Deus é suficiente para todo mundo. Se Deus não quisesse dar mais nada, Ele não precisava. É suficiente na vida de todo mundo a graça de Deus. Mas Deus quer usar Paulo. Mas Deus fala, é como se Deus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, eu vou te usar mais, não acabou aqui, não parou aqui. Eu vou te levar para outros lugares, eu vou te levar para outras nações, eu vou te levar diante de reis, de imperadores, de pessoas importantes. Eu vou te usar com poder, as pessoas vão receber a minha graça através de você. A minha graça te basta para você ser um crente, mas para você fazer a minha obra, para você fazer aquilo que eu chamei você para fazer, Paulo, você precisa desse espinho, porque você vai ter mais poder, você vai ter mais revelação, você vai ter mais função, a minha glória vai se manifestar cada dia mais na sua vida. Por isso que tem que ter o espinho, Paulo. Aí Paulo diz assim, será que ele acertou, irmãos, ou não? Aí Paulo diz assim, continua dizendo no versículo 9: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo para Deus: tá bom, Deus, é assim? Então que seja assim. Que seja assim, para que o poder do Senhor habite em mim e eu consiga fazer a obra que o Senhor me chamou para fazer, que eu esteja à altura da obra que o Senhor deu para me fazer. Se é para ser assim, de boa vontade, vou gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus habite em mim. Pelo que sinto, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só, é interessante isso daqui. Interessante. Deus está falando para Paulo: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder se mostra, o meu poder se revela, o meu poder se manifesta na fraqueza. Aí Paulo declara: então quando sou fraco, é que eu sou forte. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu me humilho, eu reconheço a grandeza de Deus, quando eu me prostro e dou glória a Deus, então eu sou forte no Senhor, porque o poder dele vai se manifestar na minha vida, para mim vencer todas as dificuldades na obra do Senhor. Irmãos, quando Paulo fala que eu sou fraco, ele está falando de ser humilde, de reconhecer que nós não somos nada e que a glória é de Deus. Nós precisamos ter maturidade para isso, para entender que a glória é de Deus. E quando a gente entender isso, quando a gente viver isso, e a gente parar de reclamar, parar de murmurar, parar de contestar, parar de ficar falando coisas que não queria falar, parar de ficar murmurando, jogando palavras ao vento, amaldiçoando, parar de falar mal das pessoas. Quando a gente entender isso, o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Mesmo quando as pessoas se levantam contra nós, mesmo quando o mundo se levanta contra nós, mesmo quando Satanás se levanta contra nós, quando nós entendermos, irmãos, ter a maturidade espiritual para dizer que a glória é de Deus, que se for preciso sofrer, a gente vai sofrer pelo amor de Cristo, a glória de Deus vai se manifestar, o poder de Deus vai se manifestar, os milagres vão acontecer, as portas vão abrir, Jesus vai começar a fazer coisas na nossa vida. Porque quando eu sou fraco e reconheço tudo isso, aí eu sou forte. Aí eu sou forte. Quando eu estava meditando, veio um texto na minha cabeça, para a gente poder usar de exemplo, e a gente vai encerrar aqui para a gente orar. É um texto lá atrás de Êxodo, capítulo 17, que Moisés está conduzindo o povo no deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito, eles não tinham muita facilidade com armas, de guerrear, e aí se deparam diante deles os amalequitas. E aí o que acontece? Moisés fala assim para Josué: Josué, pega os homens, pega essas espadas, vai para a guerra. Eu vou subir do monte, e eu vou estar lá com Arão e Hur, eu vou estar lá levantando as mãos, intercedendo por você, Josué, e pelos homens.
Então Josué pega os homens com espada e vai para a guerra com os amalequitas, e Moisés sobe. E a Bíblia diz lá que enquanto Moisés levantava as mãos, Deus dava vitória para Josué e o povo de Israel. Mas aí Moisés ficava com os braços pesados, cansado, abaixava. Quando ele abaixava, os amalequitas prevaleciam contra Josué e o povo. E aí Arão e Hur ajudaram Moisés, né? Seguraram cada um sobre o braço e apoiaram. Ele ficou com a mão levantada. E ele ficou todo aquele tempo com as mãos levantadas. E Deus deu vitória para Josué e para o povo de Deus. O que isso representa para nós? As mãos levantadas de Moisés representam a nossa adoração, a nossa reverência, representa o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que Deus, Ele é tudo na nossa vida e não somos nada, que se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Que diante das circunstâncias ali, no caso são os amalequitas, que representam as circunstâncias, as lutas, as dificuldades, as provas que acontecem na nossa vida, mesmo diante dos amalequitas, Moisés estava lá, com as mãos levantadas. Então, irmãos, se nós reconhecermos isso, que mesmo diante das provas que a gente passa, de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós continuamos dando glória a Deus, nós continuamos servindo a Deus, nós continuamos sendo humildes, Deus dá vitória para nós. Deus dá vitória para nós. Eu quero dizer que Deus, Ele quer manifestar o poder dele em nossas vidas. Ele quer, irmãos. Deus tem falado nesses últimos dias no meu coração que Ele quer manifestar o poder dele. Nós precisamos ver o poder de Deus na nossa vida. A gente não pode viver o Evangelho sem resultados. Precisamos ver partir o poder de Deus na nossa vida, na nossa família. Aleluia. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer milagres, Deus é poderoso para agir no sobrenatural, Ele quer fazer isso. Nós precisamos ter maturidade espiritual para ver o poder de Deus se manifestar em nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Essa é uma noite que o Senhor Ele quer entregar o nosso coração, entregar o nosso coração para Ele, entregar a nossa vida para Ele. Ele quer trazer um renovo, uma restauração na nossa vida. Aleluias. Ele quer agir em nós, Ele quer que nós venhamos ter a maturidade espiritual, porque muitas vezes nós estamos parecendo ainda bebês espirituais, que resmungam, que não sabem o que está fazendo, que gritam, esperneiam, sem entender. Nós precisamos de maturidade, crescimento espiritual, para que Deus venha manifestar a glória, o poder dele em nossas vidas. Aleluia. Deus, Ele quer manifestar nesta noite. Se eu e você, nós cremos nisso, nós vamos ver a glória de Deus, a glória de Deus, aleluia, a glória de Deus, a glória de Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Talvez tantas circunstâncias que têm acontecido, estão acontecendo na sua vida, te deixaram para baixo, te deixaram fraco, te afastaram do Senhor, mas nesta noite o Senhor quer você perto, quer você junto a Ele, quer ainda você ali na presença dEle, com aquela fé que você tinha, com aquele entusiasmo que você tinha, com aquela unção que você tinha, aleluia, com aquele fogo ardendo no seu coração que você tinha, aleluia, aquela ansiedade pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, de ver Deus se manifestando, de ver Deus agindo, de ver Deus operando maravilhas, sinais, curas, aleluia, porque Ele continua sendo o mesmo Deus, aleluia, Ele continua sendo o mesmo Deus, aleluia, de quando a gente ia lá na vigília orar, crendo, intercedendo por alguém, sabendo que Deus era poderoso para alcançar aquela vida, e a gente via Deus agindo, a gente via Deus operando, Deus tirando pessoas das drogas, Deus tirando pessoas do vício da bebida, Deus tirando as pessoas do mundo, das trevas, trazendo para a luz, trazendo para a casa dele, alcançando a nossa família, alcançando a nossa casa, aleluia, aleluia, Ele quer isso,
aleluias, a glória dele, aleluias. A glória dele, a glória dele. A glória dele. A glória dele, aleluias. Sabe, irmãos, Moisés, ele viu tantas coisas, tantos milagres. Mas ele chegou um momento que ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Deus. Nesta noite, esse desejo que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração.